Esse cântico fala muito ao meu coração. Ele fala muito ao meu coração porque, às vezes, a gente tem um senso um tanto equivocado acerca do que Deus deseja das nossas vidas. Às vezes, a gente vive o cristianismo como se Deus fosse, às vezes, como nós somos, que fazemos das pessoas instrumentos, que utilizamos de algumas pessoas para alcançar algumas coisas, e que as pessoas só importam se produzirem alguma coisa de bom para nós, mas Deus não é assim. Aquilo que Deus deseja é atrair o nosso coração. Aquilo que Deus deseja é que a gente tenha de fato um relacionamento com Ele. O que Deus deseja é que a gente seja amigo de fato dEle. É isso que Ele quer. É isso que Ele anseia. É isso que Ele deseja. Ele quer uma família. Ele não nos criou para que a gente ficasse o tempo todo cantando, ou o tempo todo fazendo alguma coisa, ainda que para Ele nos criou para se relacionar com Ele. Como um pai deseja se relacionar com seu filho, Deus deseja se relacionar com você. Eu não sei você, mas eu tenho portas na minha casa. Quem tem portas em suas casas? Levanta o braço. Alguém não tem porta em sua casa? Porta é algo que não falta, não é verdade? Porta não falta. E há tantos tipos de portas. Há portas finas e grossas. Há portas altas e portas baixas. Há portas vermelhas e portas brancas. Há portas de madeira, porta de aço, porta de vidro, portas de ferro, né? Mas a gente sabe que há muitas portas. E as portas, elas têm como objetivo dividir ambientes. As portas servem para que a gente entre em um ambiente diferente daquele que nós estávamos. Eu fico pensando se não houvesse algumas portas. Por exemplo, uma porta importantíssima em casa ou em qualquer casa é a porta do banheiro, não é verdade? Já pensou se não houvesse porta no banheiro? Que terrível que seria. E a vida, ela é cheia de portas. A vida, ela é lotada de portas. A vida, ela é como uma casa. Há portas por todos os lados. São várias, são tantas e tão variadas, às vezes, que nos perdemos e pensamos, por qual porta eu devo entrar? Qual porta eu devo entrar? Será que eu entro pela porta mais atraente? Será que eu entro pela porta mais fácil? Será que eu entro pela porta mais feia? Será que eu entro pela porta primeira? Que aparecer? No seminário é muito comum os alunos dizerem que só aceitam chamados pastorais que sejam de PIB, da primeira igreja que aparecer. Primeira que aparecer. Os irmãos não entenderam muito bem, não. A primeira igreja que aparecer, os irmãos, os seminaristas irão. E às vezes a gente se adianta porque estamos de olho nas primeiras que aparecem, nas primeiras coisas que surgem, no mais fácil. E às vezes o mais fácil não é o melhor.
E eu queria pensar com vocês nessa noite acerca de um texto que me ensina a como escolher a porta que eu devo entrar. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, texto bastante conhecido nosso, meu e seu também. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu queria pensar com vocês acerca desse texto. Eu queria que a gente saísse daqui com algumas ideias acerca dessas portas que há na vida, e como poder escolher bem a porta que nós vamos entrar. O que fazer para escolher bem as portas em que vamos entrar? Porque as portas, elas são símbolo de mudança de ambiente. As portas, elas simbolizam a entrada em um outro espaço. E o texto diz que os espaços para onde essas portas vão nos levar são dois. O primeiro é a perdição. O espaço da perdição. Já pensou você entrar por uma porta que vai levar você para a perdição? Que má escolha! Que coisa ruim! Que opção mal feita! E o outro ambiente que essa porta vai nos conduzir é o ambiente da vida. Que boa escolha! Que bom que nós tivemos essa visão de entrar por aquela porta. Mas essa porta que levou para a vida, ela é estreita. E o caminho que nós trilhamos quando entramos, depois que entramos por essa porta, ele é estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado. E caminhar de maneira apertada é desagradável. Porque o caminho apertado, às vezes, tem alguns desafios. A gente, às vezes, leva tombo. A gente, às vezes, se arranha. Às vezes, é complicado. Às vezes, leva cotovelada. Às vezes, cai, tropeça. Não pense que, às vezes, é porque está apertado que não seja o melhor caminho. A gente às vezes acredita que, e tem essa falsa ideia de que as coisas, quando são de Deus, são fáceis. De que as coisas, quando são de Deus, dá tudo certo. De que as coisas, quando são de Deus, não tem nenhum pingo fora do i. Mas não é assim. Às vezes é até o contrário. Às vezes, quando é de Deus, há adversários, há dificuldades, há lutas, há desafios, há problemas, há necessidade de perseverança. E eu não sei de onde foi que a gente tirou essa ideia, talvez dessa teologia da prosperidade que vingou, não vinga mais. Hoje as teologias que vingam são outros erros que estão se popularizando. Mas na década de 80, 90, o grande erro era a teologia da prosperidade. Não, você está com Deus, está tudo bem, meu amigo. Você está com Deus, pode
pegar o boleto da farmácia e jogar no lixo, porque você não vai mais precisar de farmácia, de remédio, de médico, você não vai ter nada, vai estar tudo certo. E a gente criou essa cultura equivocada de que estar com Deus está tudo bem sempre, não é. O caminho às vezes é apertado, é difícil, é complicado, é desafiador. Porque é isso que o Evangelho ensina. E nós não podemos reverberar o que o Evangelho não verbera. Porque seria trair você, enganar você, corromper as ovelhas do Senhor. Mas eu quero afirmar, sem medo de errar, que é o melhor caminho. Pode ser apertado, pode ser difícil, mas tenha certeza, para cada aperto há um manancial. Para cada dificuldade há um banco de descanso para você. Até o dia em que você chegará no lugar final da bênção absoluta, da bênção última e definitiva, que é a bênção da nossa salvação. Mas enquanto caminhamos nessas áreas do mundo, teremos que caminhar, às vezes, por caminhos que são apertados, porque são esses caminhos, às vezes, que nos levam à vida. Que porta entrar? Não é a porta, e esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, não é a porta mais atraente, não é a porta mais bonita. E nós temos, irmãos, um desafio e precisamos vencê-lo. O desafio, você e eu, todos nós temos. Todos nós estamos... Irmãos, todos aqui somos, como o bom ditado diz, farinha do mesmo saco. Não há ninguém que esteja sobre as nuvens espirituais. Não há ninguém que esteja além do bem e do mal. Não há ninguém que não tenha os seus defeitos, seus problemas e pecados. Todos aqui somos farinhas do mesmo saco, que precisamos crescer juntos, sem qualquer exceção. A não ser que Cristo tenha voltado, esteja aqui entre nós, e eu não tenha ainda sabido. Mas como me parece que ainda não aconteceu, continuamos dentro do mesmo saco. Nós temos um problema de seguir os nossos instintos de maneira quase animal. Zelamos e prezamos e buscamos o imediato. O imediato. Nós não pensamos muito no daqui a pouco. Nós pensamos mais no aqui e agora. É nesse momento. É nesse momento. Eu vejo um bolo de chocolate, a vontade que eu tenho de pular em cima dele. Não sei se é diferente com você. Eu tenho um amigo que antes de... É até meio estranho isso, não é? Meio até menos educado, talvez. Mas que ele, antes de comer qualquer alimento, ele está na mesa. Aí antes de comer qualquer coisa, e sempre ele faz a mesma coisa. Antes de comer qualquer coisa, ele dá uma cheiradinha antes. E o que ensina isso para mim é que eu não posso ir com muita sede ao pote, sabe? É que a gente precisa saber exatamente o que a gente vai colocar na nossa boca.
E talvez na vida a gente deva fazer isso sempre. Antes de avançar sobre alguma coisa, dá uma cheiradinha antes. Dá um tempinho, irmão. Calma. Será que é essa porta? A porta é maravilhosa. Mas será que é essa porta mesmo que eu devo entrar? Será que é essa? Porque os nossos instintos fazem com que a gente queira logo o mais fácil e o melhor aparentemente. E o diabo, ele não é alheio a essa realidade, ele sabe disso. Ele sabe disso. Então ele vai botando coisas na nossa frente que parecem interessantes. Portas belíssimas, douradas, de ouro e dos materiais mais valiosos, para chamar a nossa atenção. E a gente, como imediatista, às vezes tem aquela primeira noção da porta e entra imediatamente dentro daquela porta, que não obstante ser larga e ampla, e o caminho seja espaçoso, não como o estádio de futebol, vai dar um lugar ruim. Por isso, cuidado com o seu instinto. Dá uma cheiradinha antes, irmão. Vai devagar. Não se deixe levar pela sua emoção. Não tome decisões precipitadas. A porta pode ser bonita, mas será que, de fato, vai levar para um lugar bonito também como ela? E eu aprendi a não ser imediatista na minha vida, porque eu tenho essa tendência talvez mais forte um pouco do que a sua. Um dia eu estava na cozinha, e eu geralmente estou com pressa, né? Estava com um pouco de pressa, botei o café, botei lá o açúcar dentro, mexi o açúcar quando eu tomei o café. Que café salgado, meu Deus do céu. Botei sal, porque eu não dei tempo para ver de fato. Se eu tivesse feito como meu amigo, desse uma cheiradinha, será que é açúcar mesmo? E precisamos ter cuidado com as portas que parecem, no primeiro momento, e pela pressa e imediatismo nosso, ser a melhor, mas às vezes não é a melhor. Em Salvador tem um restaurante que talvez seja o melhor restaurante da cidade, e ele já deve funcionar, e para um restaurante funcionar numa cidade grande há mais de 40 anos, ele é um restaurante bom, é o melhor da cidade. E ele fica... Se você passar pela porta, você nem vai saber que ali tem um restaurante. É o restaurante mais chique, mais caro e melhor da cidade. Você passa pela frente e nem sabe que ali é um restaurante. Uma portinha mais ou menos como essa aí, ó. Feia, mal cuidada. Mas quando você entra no lugar, você toma um susto. Porque o lugar é extremamente sofisticado e a comida é maravilhosa. Mas a entrada, ela é singela. E às vezes na vida é assim. Entradas singelas podem ser
o que antecede ao grande prazer e gozo. E é isso que é o Evangelho. Essa é a entrada do Evangelho. Entrada, a porta estreita, caminho às vezes apertado, mas quando você entra, o caminho é apertado muitas vezes, mas quando você chega no lugar final, você percebe quão sábio você foi ao escolher a porta certa, a única porta verdadeira, a única porta que pode, de fato, dar satisfação, abundância, prazer e felicidade para você. Nessa vida e principalmente naquela que está por vir. É como esse restaurante. E a entrada do Evangelho foi assim, singela, amarga, com sangue, cruz, prego, dor, lamento, espinhos. E é somente por essa porta que nós podemos ter acesso ao que há de melhor nessa vida. É somente por essa porta que a gente consegue os melhores banquetes. Não se deixe enganar pela beleza de muitas portas. E há muitas portas. E há muitas portas belas, bonitas e bem acabadas, que levam por caminhos amplos às vezes, por caminhos às vezes não muito apertados, mas que vai gerar dor e sofrimento para você. Portanto, cuidado com a porta que você vai escolher para entrar. Siga as placas. Quer escolher bem as portas? Quer escolher a porta certa? Também, irmão, pelo amor de Deus, não vai entrar num lugar porque a porta é feia não, viu? Porque nem sempre é como um restaurante lá de Salvador. Às vezes a porta é feia e o restaurante é péssimo. Mas como então escolher as portas que a gente deve entrar? Qual o processo? Qual o procedimento? O que a gente deve fazer? E a gente deve fazer como o motorista faz. Siga as placas. Para onde você quer viajar? Se você quiser chegar a algum lugar, você tem que seguir as placas. Não é verdade? E se a gente quiser escolher as portas certas, a gente deve também seguir as placas. Não siga a multidão, não siga o que todo mundo faz, o que todo mundo diz, não siga o politicamente correto, não ache que é porque todo mundo faz que está certo. Não ache que porque todo mundo diz que é verdade. Não ache que porque a geração prega determinados princípios, que são princípios verdadeiros. Não ache que porque todo mundo está indo para a direita, que ir para a direita é o correto. Siga a placa se você quiser chegar no seu destino final. Se você quiser de fato agradar o coração de Deus, siga a placa. Não siga a multidão. Não diga o que todo mundo quer dizer, pague o preço de andar pelo caminho apertado, meu irmão. E às vezes eu fico olhando para a nossa vida e vendo como Deus deve estar olhando para alguns de nós, não é? Eu espero que não para mim também, talvez para mim também, e dizendo assim, filho, o que é que você está fazendo? Você está sendo muito bom naquilo que eu não mandei você fazer.
Você está fazendo um gol na trave errada. Você está dando valor àquilo que eu não dou valor. Você está valorizando o que eu desprezo. Você está desprezando o que eu valorizo. Você não está fazendo o que eu mandei você fazer. Você não está sendo bom naquilo que eu queria que você fosse bom. Você está jogando fora a sua vida, fazendo gol em trave errada. Não é essa a trave do jogo, não é esse o jogo que eu fiz para você jogar. Não é esse o jogo. Nós precisamos seguir as placas. As placas indicam o caminho certo. O mundo é um campo minado, com muitas portas que mais parecem granadas deixadas no chão. Está cheio de coisa assim. Está cheio. E a gente cai nessa ainda. Portas minadas. Como cidades que são cheias de campos minados, que precisam, as pessoas daquela cidade precisam seguir literalmente o mapa, porque se não seguir o mapa, se explode. E a gente tem um mapa para seguir. O mundo, às vezes, é um campo minado. E a gente tem esse mapa aqui para seguir. Olha, agora direita. 2 passos para frente. Agora pare um pouco. Aí tem gente que diz assim, eu não estou com vontade, não acho certo não. Eu não estou nem aí. Pum! Estourou. Não seguiu o mapa. Campo minado. Não seguiu o mapa. Explodiu. Siga o mapa. Deus deixou o mapa para a gente. Nas cidades do Camboja, Kosovo, Chad e Ruanda, 1/3 das pessoas que perdem a vida nos campos minados são crianças. Porque não conseguem ler o mapa. E eu penso que a gente que não é criança, que tem um mapa, mas não lê, como deve ser mais grave perder a vida por não ter seguido o mapa. Terceiro e último ponto para a gente finalizar. Tenha fé para seguir as placas. Não há como seguir as placas sem fé. Não há como seguir o que a palavra de Deus diz sem fé. A fé é o centro da vida cristã. A Bíblia Sagrada nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente precisa, portanto, irmãos, acreditar naquilo que a palavra de Deus orienta. Nós não podemos negligenciar a verdade das Escrituras. Nós não podemos deixar para lá o que Deus deixou para que tivesse dentro do nosso coração e da nossa mente. Nós não podemos abandonar a verdade da palavra de Deus. Custe o que custar. Vai ter que pagar o preço. Estamos em um momento delicado na nossa vida, no nosso país, em que teremos que pagar o preço. Simples assim. Se quisermos continuar pregando a verdade do Evangelho como o Evangelho é, teremos que pagar o preço. Jesus não disse que seria diferente. Ele não disse que a porta era ampla. Ele não disse que o caminho ia ser tranquilo. Ao contrário, ele disse que haveria perseguições, aflições.
dificuldades, dores, e quanto mais se aproxima o tempo, mais perseguições haverá de existir. E a igreja como deve se portar? 2 caminhos: continuar pregando a verdade ou adotar a postura do politicamente correto. Jesus não adotou a postura do politicamente correto, mas do profeticamente correto. Você tem coragem de adotar a postura do profeticamente correto? É para você mesmo, crente de igreja. Não é para a liderança, não, é para você. Você tem coragem de repetir o que a Bíblia diz? De defender o que a Bíblia defende? De orientar o que a Bíblia, como a Bíblia orienta? Chegou o momento. Chegou o momento da separação do joio e do trigo. Chegou o momento de saber a que Deus iremos servir. Chegou o momento da prova, às vezes, da nossa fé. E se a gente não tiver fé para acreditar no que a Bíblia diz, a gente vai acreditar em quem? Em quem? No que quem diz? E se a gente não tiver fé para seguir as placas, que às vezes irão mandar você subir ladeiras íngremes, descer ladeiras extremamente difíceis, escalar penhascos. Como você vai fazer isso se você não está acreditando que a palavra de Deus está dizendo a verdade? Há portas difíceis, complicadas, mas que são as portas de Deus. Não adianta, irmão, admirar a Jesus. Não adianta vir à igreja. Não adianta ler a Bíblia. O que conta é a fé para praticar o que ela diz. Nós não somos perfeitos, todos estamos caminhando para melhorar cada vez mais. Eu olho para mim e vejo tantas imperfeições. Eu sei que você olha para você e vê tantas imperfeições também. Nós somos imperfeitos, imperfeito continuaremos até o fim. Mas nós precisamos ter o intenso desejo de fazer o que a Bíblia nos orientou, de fazer o que Deus mandou que a gente fizesse. De desejar fazer com pureza de coração o que Deus mandou que a gente fizesse. Se nós não tivermos a disposição de seguir a Jesus, de nada vale os nossos discursos. A fé é para seguir a Jesus. A fé é para seguir a Jesus. A fé não é para dizer que segue a Jesus. Vê a diferença? A diferença é grande. Pontual. A fé é para seguir a Jesus. A fé não é para dizer que segue a Jesus. Vir para a igreja é uma delícia. Vir para a igreja é importantíssimo. Falar de Jesus é fundamental. As palavras são importantes. Mas as ações são mais. A fé é o combustível para seguir o que está no mapa. A fé é o combustível para seguir o que está no mapa. Eu não concordo, mas eu sigo o mapa. Eu não acho melhor, mas eu sigo o mapa. Eu queria outra coisa, mas eu sigo o mapa. Eu sonho com algo diferente, mas eu continuo seguindo o mapa.
E o meu desejo para essa igreja é que essa igreja de fato seja a igreja de Jesus. Uma igreja que caminhe, que entre e tenha coragem de entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado às vezes. Crentes que de fato valorizem as Escrituras e prezem pelo que seja certo e não pelo politicamente correto. Crentes que conheçam que Jesus aceita a todos como são, mas que deseja que todos sejam como Ele é. Uma igreja que sonha em melhorar cada vez mais em todas as áreas e âmbitos. Uma igreja que ama os seus irmãos, de fato, com suas limitações, suas debilidades. Uma igreja que seja misericordiosa, perdoadora, mas uma igreja que seja profética, uma igreja que seja desafiadora, que lance as pessoas para cima e que tenha um balizamento bíblico para todas as suas ações. Uma igreja que está unida, apesar das diferenças que temos, porque a porta é estreita. E Deus deseja que a gente se reduza para que a gente possa de fato passar por essa porta. E esse é o desafio para você e para mim, nós como membros da Primeira Igreja Batista de Pato Branco. O caminho de viver a verdade, o caminho de viver em santidade, o caminho de viver de fato que a palavra de Deus ensina. Se você está atrás de oba-oba, essa não é a sua igreja. Se você está atrás de brincadeira de religião, essa não é a igreja para você. Se você está atrás de fazer a sua vontade, essa não é a igreja para você. Se você quer conquistar os seus objetivos acima dos objetivos de Deus, essa não é a igreja para você. Essa igreja vai te desafiar. Essa igreja vai estar junto com você, caminhando junto com você. Mas essa igreja não vai se moldar aos padrões desse mundo. Essa igreja vai sempre dizer que o que é certo, segundo a palavra de Deus, é certo, e o que é errado, segundo a palavra de Deus, é errado. Doa quem doer, goste ou não goste. Seja confortável para você ou seja desconfortável para você. Receba seus aplausos ou suas vaias. Porque o que essa igreja se importa de fato é em agradar o coração de Deus.